Então o que é que acontece quando uma das últimas grandes fronteiras do planeta, um deserto de gelo basicamente, começa a derreter? A resposta é que se transforma, quase da noite por dia, num dos pontos geopolíticos mais quentes do mundo. E é exatamente isso que vamos explorar. Porque é que o Ártico está, de repente, no centro de tudo? Ok, vamos começar com uma ideia que pode parecer um bocado estranha. Aquele mapa-mundo que todos nós vimos na escola? Bem, ele está na verdade a mentir. E essa mentira, essa distorção, esconde uma chave fundamental para o futuro da geopolítica global. Chama-se projeção de Mercator, e o grande problema dela é que estica tudo nos polos. O resultado? O Ártico parece uma barreira de gelo gigante e intransponível, mas a realidade é exatamente o contrário. O Ártico não é uma barreira, é um oceano. Um oceano que cada vez mais funciona como um atalho e um ponto de encontro para as maiores potências mundiais. Pois é, aquele frio implacável que definia a região está a ceder. E à medida que o gelo derrete, o que é que aparece? Um novo tabuleiro de xadrez gigante. As peças são os países. E o jogo é por recursos, por novas rotas comerciais e, claro, por domínio estratégico. E bem no centro deste novo grande jogo está o prémio principal. Uma ilha absolutamente colossal que tem a chave para o futuro de toda a região. A Groenlândia. A história da Groenlândia é fascinante. Sempre foi uma terra de extremos com uma importância estratégica incrível. Os gregos antigos procuravam-na como a terra mítica de Thule. Depois, os vikings chegaram lá numa altura em que o clima era mais ameno. E muito mais recentemente, durante a Guerra Fria, tornou-se um posto militar avançado super importante. A história mostra uma coisa. Quem controla a Groenlândia tem uma vantagem enorme no norte. E olhem para estas ruínas vikings. São um lembrete muito poderoso. Esta colónia foi simplesmente abandonada quando o clima voltou a arrefecer, na chamada Pequena Idade do Gelo. Isto prova uma coisa que continua a ser verdade hoje. O destino da Groenlândia sempre esteve, e continua a estar, totalmente ligado ao clima. Agora vamos dar um salto até aos dias de hoje. Esta é a Nuuk, a capital. E aqui o sonho já não é o de colonizar. O grande sonho é o da soberania. Existe um movimento cada vez mais forte que quer a independência total da Dinamarca. E o que é que está por trás deste desejo de independência? Bem, é uma mistura de coisas. Uma identidade cultural inuit muito forte e distinta, mais poder de autogoverno que foram ganhando ao longo do tempo e também o peso de algumas injustiças históricas bem graves. Mas há um mas gigante, um obstáculo enorme que se resume a números. Primeiro, vamos falar da escala. A população inteira da Groenlândia é de cerca de 56 mil pessoas. Só para se ter uma ideia, isso é menos gente do que em muitas cidades pequenas por aí. É uma comunidade mesmo muito pequena a sonhar com algo gigantesco. Ser um país independente. E agora, o tal obstáculo. Quase US$ 1 bilhão. É este o valor que a Dinamarca envia todos os anos para a Groenlândia. Esse dinheiro paga os hospitais, as escolas, basicamente tudo. Sem essa verba, o sonho da independência, economicamente, não se aguenta. Então, como é que eles podem sequer pensar em ser independentes? A resposta, ou pelo menos a grande esperança, está debaixo do gelo. Estamos a falar de reservas enormes de terras raras, aqueles minerais essenciais para os nossos telemóveis e carros elétricos. E até, quem sabe, hélio 3, que pode ser o combustível do futuro. Essa riqueza toda é vista como o bilhete de ouro para a independência. Mas a maior riqueza, se calhar, nem está debaixo do gelo, mas sim no espaço que o gelo está a deixar para trás. Porque o degelo está a abrir uma coisa que pode ser ainda mais valiosa: novas rotas marítimas que prometem mudar completamente o comércio mundial. Durante séculos, a ideia de atravessar a passagem do Noroeste era mais um pesadelo do que um sonho. A famosa expedição de Franklin, em 1845, é o exemplo perfeito. Terminou numa tragédia horrível. 128 homens morreram, os navios presos no gelo. Era uma rota simplesmente impossível. E agora, olhem só para isto. É uma transformação radical. Onde antes havia um autêntico inferno de gelo, agora temos o que parece ser uma autoestrada comercial. Com o degelo, navios de carga enormes estão a fazer o que era impensável, transformando a armadilha mortal de antigamente numa das rotas mais promissoras do mundo. E as implicações disto são, uau, gigantescas. Pensem nisto. Estamos a falar de reduzir o tempo de viagem entre a Ásia e a Europa em 1/3. É uma autêntica revolução para o comércio mundial. Aquele sonho antigo, que custou a vida a tantos exploradores, está finalmente a acontecer. E isto traz-nos de volta ao ponto central. A geografia é tudo.
A localização da Groenlândia faz dela basicamente o porteiro destas novas rotas, quem controlar os portos, e as águas da Groenlândia controla a entrada e a saída de uma das novas artérias do comércio mundial. De um momento para o outro, esta ilha torna-se tão estratégica como o Canal do Suez. E claro, com tanto em jogo, não é de espantar que as grandes potências mundiais já estejam a posicionar-se neste novo tabuleiro, cada uma com os seus próprios interesses e ambições. Então, quem são os principais jogadores e o que é que eles querem? Bom, para os Estados Unidos é sobre controlo estratégico, a última peça que falta para o seu domínio marítimo global. Para a Rússia, que tem uma costa ártica gigantesca, é uma oportunidade de ouro para dominar a rota marítima do norte e projetar poder militar. E depois temos a China, que até se autodenomina uma potência quase ártica e quer criar uma rota da seda polar para encurtar o caminho dos seus produtos até a Europa. E não nos podemos esquecer da dimensão militar, que é bem real. A Rússia, em particular, tem investido imenso na militarização da região, estão a reabrir bases antigas da era soviética e a construir uma frota de quebra-gelos nucleares para garantir que ninguém lhes tira o controlo da sua rota marítima do norte. É o seu quintal, como eles lhes chamam. Ok, já vimos a geografia, a economia, os grandes jogadores, então o que é que podemos concluir sobre o futuro do norte? Para onde é que tudo isto nos está a levar? A conclusão parece inevitável. Aquela região que a gente sempre imaginou como uma imensidão de gelo, vazia e distante, é na verdade o novo grande centro da geopolítica mundial. É o tabuleiro de xadrez onde a luta por recursos, rotas comerciais e poder militar vai definir o equilíbrio de forças deste século. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta fundamental. À medida que o gelo continua a recuar, o que é que vai ocupar o seu lugar? Será que vamos ver um espírito de cooperação internacional para gerir este novo oceano de forma sustentável? Ou, pelo contrário, vamos assistir ao início de uma nova guerra fria, desta vez combatida nas águas geladas do topo do mundo? O futuro do Ártico está a ser escrito agora mesmo, e as consequências, essas, vamos senti-las todos.